Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e desta vez, nessa semana, excepcionalmente, a partir dessa semana, a partir das 11 horas da manhã, temos aí, para você que está nos assistindo pela primeira vez, uma novidade. Consulta ao doutor se propõe a levantar do nosso tradicional bate-papo na cadeira por entender a importância, a relevância do poder dos nossos ingredientes quando o assunto é prevenir e tratar diversas condições relacionadas à nossa saúde. Portanto, gente, já anota na agenda, às quartas-feiras é dia do nosso Consulta na Cozinha. E hoje nós embarcamos na campanha Maio Verde, que conscientiza sobre a importância e a relevância da gente debater a doença celíaca. Uma condição, gente, que vai muito além daquela tradicional, muitas pessoas associam com frescura ainda, infelizmente. E a grande questão é que essa, gente, é uma condição, uma doença autoimune que afeta cerca de 2 a 2,5 milhões de brasileiros. E são pessoas que precisam fazer dietas restritivas, precisam restringir a ingestão do glúten. Pois é, e caso isso não seja feito, diversas consequências podem vir a acontecer, como, por exemplo, diminuir a absorção, por exemplo, de diversos nutrientes e, em casos mais graves, pode sim levar ao desenvolvimento de câncer no intestino. Por isso a importância, gente, não se trata de uma frescura. Se você de repente conhecer uma pessoa que chega à sua casa e fala, eu tenho restrição com relação ao glúten, eu sou celíaco, celíaca, é importante que você se atente porque essa pessoa não pode consumir. Do contrário, ela pode vir a ter diversas consequências. E a grande questão, gente, é trazer essa cozinha inclusiva para você que nos assiste, para mostrar, para comprovar que é possível sim se alimentar de forma saborosa e prática. Tem muitos restaurantes que infelizmente não oferecem esse tipo de alimento no cardápio e essas pessoas se sentem muitas vezes excluídas. Então, Consulta na Cozinha se propõe a te entregar receitinhas para você fazer aí na sua casa e estaremos daquele jeitinho. Eu provo e comprovo se vale a pena você investir nessas receitinhas aí na sua casa. Esse é o nosso combinado. E olha só, lembrou de alguém aqui essa nossa consulta é importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Então é só você compartilhar o nosso link de transmissão, www.hittv.com.br ou aplicativo HitPlay. Compartilhe o link, queremos sim chegar com as nossas receitinhas de qualidade para quem precisa. Te convido, é claro, a você participar aqui do nosso bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida ou o seu relato. DDD 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. E às quartas-feiras, quem decide o final deste programa é você. Quer saber como? Entra lá nos nossos stories. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela, porque você vai escolher qual vai ser a última receita que iremos aprender hoje. Então, qual dessas receitas você quer aprender? Temos pão de frigideira, parece ser bastante prático, não? Um bolinho fit de caneca ou patê proteico. Clica lá na alternativa que a gente vai aprender juntos. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem é a nossa convidada de hoje na tela. Então, olha só, gente, a Gabriela Stachini, nutricionista, chefe e empresária, está com a gente por aqui. Ela é nutricionista há 19 anos e chefe há 10. Unisciência e sabor na criação dos alimentos artesanais, saudáveis e sem conservantes. Especializada em intolerâncias alimentares, desenvolve produtos seguros, nutritivos e saborosos. Seu diferencial está no cuidado com cada ingrediente, também no bem-estar promovido pela alimentação. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Gabi. Obrigada, Dani. A gente agradece pelo convite. Demais. E como eu estava apresentando, né, gente, para quem ainda não conhece, a Gabi, ela é empresária, ela sentiu a dor de quem convive com a doença celíaca e tantas outras restrições alimentares e resolveu montar um negócio para atender a toda essa demanda, não é? Conta um pouquinho pra gente sobre a Padoqui. Sim, eu como nutricionista, na época que eu atendia, né, então eu tinha esses desafios no consultório, né, pessoas com diversas deficiências ou intolerâncias, com algumas restrições alimentares, e eu comecei a perceber isso na época que eu me formei, que já faz bastante tempo, que as opções eram muito escassas, eram poucas opções que existiam no mercado, e o desafio era trazer
coisas saborosas, gostosas, né? E atrativas para essas pessoas, né? Não ficar sempre limitada a poucos ingredientes e, tipo, não ter variedade na dieta. Então, era muito chato isso. E eu, como sempre gostei de gastronomia por conta de história familiar, né? De gostar de estar na cozinha, eu comecei a inovar, a testar ingredientes e, claro, depois, quando eu decidi empreender, eu me especializei, fui a fundo em pós-graduação, em cursos mais específicos para poder trazer isso de forma mais profissional para todo mundo. E muitas pessoas têm dúvida, né? Porque tem a intolerância, tem a doença celíaca. Explica pra gente um pouquinho sobre as particularidades de cada uma delas. Bom, a doença celíaca é o tipo mais grave, né? Que é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca o intestino quando existe a presença do glúten. E onde o glúten está na nossa alimentação, né? No trigo, no centeio e na cevada, são os principais cereais. Claro que no nosso dia a dia, o mais comum é a farinha de trigo, que está presente em muitos alimentos, bolos, tortas, pães, às vezes inserido de forma até... Né, meio escondidinho ali nos ingredientes, em alimentos que nem deveriam ter, né? Então, é muito importante ler o rótulo, quem tem realmente a doença celíaca, para excluir totalmente da dieta esse ingrediente. Existe a intolerância não celíaca, né? A pessoa que tem algum desconforto, mas ela não tem a doença diagnosticada. Mas ela geralmente evita, porque se ela exagera na quantidade, ela tem os sintomas gastrointestinais, acaba passando um pouquinho mal, ficando estufada. Então, aí tem a questão da quantidade. Da quantidade e da frequência, né? Ou até o tipo de glúten, né? Porque não que existam vários tipos, mas obviamente os produtos mais industrializados, eles tendem a inflamar mais o corpo, né? Sendo que alimentos mais fermentados, pães de longa fermentação, tendem a ter um glúten um pouco de melhor digestibilidade. Ainda tem muita gente que considera essas questões como frescura. E qual é a importância da campanha Maio Verde? Bom, tem muita gente que negligencia essa severidade da causa da doença celíaca, né? Porque o paciente que tem a doença celíaca, ele, se for exposto por muito tempo, muitos anos, ele vai ter consequências severas ao longo da vida na saúde, chegando até a possibilidade de ter um câncer de intestino. Então, é muito sério isso, né? Infelizmente, tem pacientes celíacos que são assintomáticos e que não têm sintomas, mas quando vai fazer exames de rotina, vê que está tudo descompensado, os exames estão bem alterados e o médico sempre vai alertar, olha, você pode estar com alguma coisinha lá, alguma identificação do médico, que isso pode gerar uma doença mais grave. Então, é importante a gente respeitar as pessoas que têm essa condição e, obviamente, dentro da possibilidade de cada um, saber separar e poder oferecer, né, para os amigos, muitas vezes. A gente tem a questão da contaminação cruzada, que é uma outra questão importante, mas acho que dentro da possibilidade, cada um e cada família vai saber se adaptar da melhor forma também. Exatamente. Olha, gente, para você chegar no diagnóstico da doença celíaca de fato, muitas vezes ele é bastante desafiador e quem traça esse diagnóstico de fato é um profissional que chama gastroenterologista. E agora a gente vai ouvir a participação do Túlio Medeiros, que vai falar um pouquinho sobre por onde caminha esse desafio. O diagnóstico ele se dá através de um quebra-cabeça. Então, temos fatores e sintomas clínicos que nos norteiam em relação ao diagnóstico, exames laboratoriais e o padrão ouro, que é a endoscopia com a biópsia do duodeno. Então, nós temos fatores clínicos, como, por exemplo, sintomas de distensão, gases no abdômen e principalmente diarreia, e esses sintomas estão intimamente relacionados à ingesta de farinháceos, né? Tudo que seja ali produzido principalmente pela farinha de trigo. Além do diagnóstico clínico, temos os anticorpos que nós solicitamos nos exames de sangue, que nos mostram que nós produzimos anticorpos contra o glúten, e o padrão ouro, que com certeza é a endoscopia digestiva alta, então aquele exame de endoscopia que o paciente faz dormindo, não tem nenhum desconforto, só que nessa endoscopia a gente vai fazer a biópsia do duodeno. E o que seria o duodeno? O duodeno é a primeira porção do intestino delgado, do intestino fino. E este hoje é o padrão ouro para o diagnóstico da doença celíaca. A gente vai, claro, juntar todos esses fatores que eu comentei, sintomas, anticorpos e a endoscopia com a biópsia do intestino. Com esses dados,
nós conseguimos definir se o paciente realmente tem o diagnóstico da doença celíaca. Nós montamos ali um plano terapêutico e, claro, um acompanhamento de perto, próximo, porque isso é extremamente importante para o sucesso do tratamento deste paciente. E nesse plano terapêutico, esse acompanhamento de perto e bem próximo que o Dr. Túlio comentou, envolve, é claro, uma profissional como a Gabriela, que faz todo esse direcionamento de que forma que pode e deve caminhar a nutrição. Você estava comentando com a gente sobre a dificuldade de eleger, de definir, de saber qual produto que realmente está isento do glúten. Eles são sinalizados, identificados nos rótulos, só que a gente vai trazer aqui alguns rótulos. Eu vou pedir a sua ajuda para você orientar quem nos assiste quais são as pegadinhas que muitas vezes esses rótulos, infelizmente, ainda hoje apontam na tela. Então vamos lá, ali a gente tem não contém glúten, porém logo embaixo pode conter trigo e soja. A mesma coisa no rótulo ao lado, alérgicos contém leite, pode conter trigo, que era o que você estava falando. Aonde que a gente pode encontrar, ter contato com o glúten? No trigo. E aí, esses rótulos, por exemplo, o que eles denunciam? Na verdade, esses rótulos estão já fora do padrão hoje que é determinado pela legislação, porque se pode conter, contém. Então, hoje não é mais permitido colocar não contém glúten, mas pode conter traços. Hoje não pode conter traços. Se tem traços, o celíaco não pode. Então, hoje, se a fábrica, ela fabrica alimentos com trigo, mas aí eles limpam a máquina de qualquer jeito e produzem um produto sem glúten, só por passar as farinhas sem glúten dentro dessa máquina onde passou o glúten, você contamina toda a cadeia de produção. Então, nesse caso, a rotulagem deve ser regularizada de acordo com as normas atuais de contém glúten, mesmo que pelos ingredientes não contém, mas que os maquinários e o processo, ele pode gerar essa contaminação. Olha só que informação importantíssima que a Gabi trouxe aqui pra gente no nosso bate-papo. Então vamos lá, porque agora chega de falar, vamos para a parte que a gente mais gosta, que a gente mais curte, que é trazer a receitinha para você que nos assiste. Temos, é claro, um menu montado, formulado especialmente para você que nos assiste, garantindo receitas saborosas, práticas e longe do glúten. Prepara o print, vamos para a nossa primeira receitinha na tela. Então vamos lá, temos então um bolinho de quinoa com queijo e ervas. Vamos começar então, primeira, uma xícara de quinoa cozida e frita, você vai precisar de um ovinho também, meia xícara de parmesão ralado, meia também de mussarela ralada, pode ser de ricota também, 3 colheres de sopa de farinha de aveia ou arroz sem glúten. Ali vamos lá então, cheiro verde, raspinhas de limão, sal e pimenta. Não me parece uma receita nem difícil e muito menos longe de ser saborosa. Conta pra gente um pouquinho sobre a especialidade dela. Bom, na verdade, essa receita, tirando obviamente as farinhas que a gente teve que substituir por uma farinha sem glúten, né? A quinoa naturalmente é um cereal que não tem glúten. Então é um cereal muito versátil, nutritivo, muito nutritivo, ele é proteico também. Então é uma receitinha, acho que prática, dá para levar em lancheirinha da escola para quem tem filhos. Para comer de lanchinho da tarde, para levar para o trabalho. Então, eu acho que é prática. Para saciar, inclusive, naquelas pessoas que sofrem ali com dieta, com restrição alimentar, que quer reduzir um pouquinho o peso. Sim, porque tem fibras, tem proteína, então ela é bem nutritiva mesmo e bem prática de fazer. Vamos começar, Dani? Como que você faz a quinoa? Tem alguma estratégia específica? A quinoa é um cereal, assim como o arroz. Então, a gente vai cozinhar igual arroz. Na verdade, o ideal é você passar um pouquinho de água e dar uma escaldadinha, tipo, lavar mesmo a quinoa, porque ela tem os antinutrientes, ela às vezes tem um gostinho mais amargo, então eu gosto de deixar ou de molho algumas horinhas, ou mesmo só passar um pouquinho de água para tirar água vai sair um pouquinho turva. Ficar menos amarguinha. Isso. Mas depois, assim, a gente com os temperos, a gente mascara isso, tá? E aí você vai cozinhar com água, igual arroz. Coloca, cobre um pouquinho de água e vai sentindo. Quando ela, não sei se vai dar pra ver talvez na tela, mas ela é um grãozinho que ela abre. Então, isso.
As imagens estão chegando. Quando ela estiver maciazinha, tá pronta. Então, mas essa receita ela tem que estar sequinha. Tá. Então, por isso que não pode deixar encharcada de água. Então, deixa secar bem e esfriar para a gente fazer as bolinhas de forma mais fácil. Aí ela tá bem soltinha, Tá gente. bem soltinho, ó. Mãos à obra. Então, vamos lá. Eu vou usar uma luvinha, mas vocês podem, na casa de vocês, fazerem sem luva. É só pra gente aqui no estúdio não fazer tanta sujeira, né? E eu vou dizer, viu, gente, não achei nada ruim o horário desse programa agora às 11 horas, Perto da hora do viu? almoço. Olha, só de sentir o cheirinho que tá nessa mesa, eu já tô assim, nossa, que dificuldade vai ser provar e comprovar pra você que me assiste se vale a pena ou não. E agora, então, começamos pela quinoa. Quinoa. Ai, sabe que Tanto acho faz. que a gente ouve dos dois jeitos, quinoa. Então a gente vai colocar aqui a quinoa soltinha, fria, já cozidinha. Tá. Vou colocar o queijinho. O queijo aqui eu coloquei como a opção a ricota também. A ricota, obviamente, ela é mais sequinha. Ela não tem tanta gordura. A mussarela tem um pouquinho mais, mas acho que é bom ter um equilíbrio desses dois. Se você tiver com uma dieta com mais baixa gordura, use a ricota. Aqui eu confesso que eu coloquei um pouquinho dos três. Coloquei a ricota, o parmesão e a mussarela. Assim fica mais equilibradinho, mas acho que é muito do gosto, tá? E aí também dá pra mostrar que é possível usar, sim, a criatividade. Essa daí seria uma receita base, você pode criar aí com seu conhecimento também. Com certeza. Então aqui a gente tá colocando os sequinhos, né? O cheirinho verde, porque sabor é sempre importante. De ervinha aqui eu tô colocando a raspinha de limão siciliano, que dá um charme, mas pode ser raspinha de laranja. Você pode colocar, enfim, orégano, tomilho, o que você gosta. Há quem diga que, por exemplo, troquei a farinha de trigo, as receitas costumam ficar mais secas, mais ressecadas. Essa daqui não. Não, você precisa, na verdade, equilibrar o tipo de farinha. Aí uma dica para quem está se aventurando na cozinha sem glúten, nessa receita talvez nem tanto, porque a gente tem o queijo que dá a liga, mas se a gente for pensar em pães e bolos, nunca substitua a farinha de trigo de uma receita convencional apenas por um tipo de farinha sem glúten, por exemplo, farinha de arroz. Olha, vai anotando a dica, pessoal. Porque a farinha de arroz é muito seca e se você trocar um para um, a receita não vai dar certo. Então, hoje já existem no mercado alguns mix de farinhas prontas, sem glúten, que facilitam a vida. Mas você pode fazer o seu mix, misturar vários tipos de farinha e formando uma farinha só, para que você tenha um equilíbrio de umidade, leveza e textura de pães e bolos gostosos. Dica importantíssima, Então, gente. aqui a gente colocou os sequinhos, eu já vou colocar o sal. Tá. Também é a gosto, mas eu vou... Um salzinho, uma pimentinha para quem gosta. Ui, desculpa. E aí, por exemplo, qualquer pessoa que tiver, por exemplo, uma restrição à lactose, vale investir também nesse ingrediente sem lactose. A gente pode trocar pelo queijo vegetal ou queijos já sem lactose mesmo, que são usados o leite já com a enzima, né? O queijo é feito com a enzima lactase, que ajuda na digestão desse ingrediente aí, né? Aí recorre aonde? Ao rótulo. Ao rótulo. Muitas pessoas têm preguiça, não tem? Tem, e eu entendo rótulo, que também e é não importante. facilita muito, porque a indústria não a facilita, eles botam letrinhas muito pequenas, isso acaba prejudicando também, né? Ou que nem a gente viu agora, né? Qualquer pessoa ali na correria do dia a dia, vou lá sem glúten, Porque confio. eles colocam no rótulo da frente as informações que a indústria, querendo ou não, o fabricante ele quer mostrar aquilo na frente. Mas as informações principais, elas estão atrás, nos ingredientes. Então, Boa orientação. não deixe de virar a embalagem. 10 segundinhos que vão mudar tudo. Bom, e aí aqui a gente vai colocar a farinha só para dar a liga, para a gente conseguir fazer... A farinha você colocou por último. Por último, porque aí você, na verdade, como eu já tinha feito essa receita, eu fui direto. Mas você vai colocando até dar um ponto que você consiga fazer bolinhas. Ou pode fazer em formato de quibe, pode fazer em formato de... Enfim, o formato que você quiser, ó. Ela estando com essa liga, ó. Esse é o ponto, viu, pessoal?
E aí o formato, na verdade, você pode fazer, olha, tô até tendo imaginação aqui, fazer coxinha, em formato de coxinha, pode Olha, fazer... dá pra colocar recheio. Dá pra rechear, apesar que já tem o queijo, mas você quer colocar carninha, que é franguinho desfiado. Então você pode fazer bolinha, você pode fazer coxinha, formato de croquete. E aí pode pôr na air fryer e no forno. Olha que bonitinho. E simples que fica. assim. E aí... Air fryer ou forno? Qual que é a orientação com relação à temperatura e tempo de ação? Tá. A air fryer geralmente ela é mais potente, né? Mas eu acho que na air fryer deve dar uns 20, 25 minutos. Não, acho que uns 20 minutos na air fryer. Eu fiz no forno a 200 graus e deixei por aí, uns 20, 25 minutos. Aí você dá uma viradinha? Aí eu dei uma viradinha porque embaixo ela ficou mais douradinha, ó. Esse é um clássico da nossa cozinha, não é verdade? Né? Ajuda muito. E aí... E é isso, na verdade, como os ingredientes praticamente já estão cozidos, é só o ovo que tá cru. A quinoa tá cozida, o queijo, né, já dá para consumir do jeito que tá. Então, na verdade, é só mesmo para dourar. Dourou, tá prontinho para comer. Olha aí, gente. Esse horário, 11 e pouquinho, chegando na sua casa, que tal? Se você tem aí os ingredientes, eu te aconselho, de repente, vale você fazer. Do contrário, dá só um instantinho que agora eu vou provar e comprovar para ver se você deve ou não, de fato. Essa é a hora que eu quase não gosto, viu, gente? Quase não gosto. E aqui a gente não conseguiu, eu não consegui trazer, mas ó, você pode fazer um molhinho de tahine, pode fazer um molhinho de iogurte pra molhar, assim. Enfim, dá pra fazer várias... Olha aqui que bonitinho. Servir de entradinha, de aperitivinho num almoço com os amigos, enfim. Aquele seu amigo que não pode comer glúten, você pode fazer um bolinho pra ele, né? Nossa. Delicioso. Deu? Deu bom? Vou pegar um pedacinho também, Dani, pra experimentar. O limãozinho fez toda a diferença, gente. Ele dá um saborzinho. Esse não tá quentinho, mas dá super, né? Fica bem gostoso. Como armazenar? Quanto tempo que dura? Por exemplo, vou colocar na lancheira do meu filho. Quanto tempo que pode ficar longe de uma refrigeração? Quais cuidados? Tá. O ideal é armazenar na geladeira. Mas se ele tiver uma bolsinha térmica, até a hora do lanchinho, você coloca de manhã. Geralmente o lanchinho das crianças de manhã é em torno de 10 e pouco da manhã. Mas mantém na geladeira uns 3 dias, tá bom? Eu acho que dá pra congelar, não testei, mas eu acho que essa receita dá pra congelar também. E aí você tira, já tá prontinha, você aquece, embala e põe na lancheirinha. Ou aquece ali no forninho. No forninho rapidinho. No micro-ondas também alguns segundinhos. E a gente que é adulto também, levar na marmitinha, assim, pra dar aquela beliscada no meio da tarde. E como você mesma disse, né? Isso aqui é fonte de proteína e também de fibras. Olha só, não perca a oportunidade de participar aqui do nosso Consulta na Cozinha. DDD 11 3337 5886. Vamos de primeira interação com o nosso público na tela. Antes de partirmos, é claro, para a nossa próxima receita. Silvia Duarte, seja muito bem-vinda aqui de Campinas, interior de São Paulo. Bom dia para você também. Meu filho foi diagnosticado com doença celíaca aos 6 anos e ainda estamos aprendendo a lidar com a alimentação. Crianças celíacas precisam de um acompanhamento nutricional mais frequente. Como garantir ali um desenvolvimento saudável? Eu imagino que a Silvia deve, inclusive, encontrar uma certa resistência com relação ao convívio com outras crianças, né, no ambiente da escola. Não é fácil, porque eu também tenho uma sobrinha, né, que tem a doença celíaca. E, obviamente, crianças, tem essa questão da socialização com as outras crianças, é mais difícil, né? Principalmente se a criança já vem de uma alimentação normal e, de repente, vem um diagnóstico. Para a criança é mais até difícil. Mas se a gente falar não pra gente, né? Imagina para uma criança que não vai entender, né, da forma, não vai entender a gravidade disso, né? Mas acho que tem que conversar muito, talvez precise de um auxílio de um psicólogo, né, para tratar essa parte emocional da criança. Mas, de fato, a escola precisa estar ciente, a escola precisa ter hoje as escolas já estão mais cientes e tem cozinhas específicas, já tem essa diferenciação para trazer menor risco para essa criança, mas sim, ela vai ter que levar muitas vezes, nesse primeiro momento, marmitinha sempre nos ambientes que ela vai, no passeio da escola, lembrar que ela não pode comer a comida do amiguinho, então tem que ter realmente um cuidado aí a mais. Então, Silvia, eu tenho certeza que esse Consulta na Cozinha vai ser importantíssimo para você, porque um pãozinho como esse aqui já é sucesso e eu tenho certeza que a próxima receitinha também vai ser muito importante. Afinal de contas, vem um docinho por aí, viu, Silvia? Na tela, prepara para o print.
Essa próxima receita, gente, é um moussezinho que eu tenho certeza que vai ajudar não só o filho da Silvia, como diversas outras crianças e os grandões também. Tem muita gente que tem, obviamente, dificuldade, tem aquele paladar, que muita gente se refere ao paladar infantil. Então, mousse de chocolate, ingredientes, um pote de iogurte natural, 90 gramas do chocolatinho derretido, uma colher de sopa de cacau em pó, uma colher de sopa de leite em pó. Aí você vai precisar também de uma colherzinha, só que de chá agora, de extrato de baunilha, uma pitadinha de sal e castanhas picadas. Fala pra gente um pouco sobre essa criação que você compartilha com a gente. Bom, essa é uma receita que dá para fazer, na verdade, de várias formas, de várias bases. Eu optei hoje pelo iogurte, mas você consegue fazer com abacate. Enfim, são duas versões que dão para fazer, que ficam bem nutritivas. E é muito prática. Na verdade, a textura também do mousse você consegue dar a partir do leite em pó e do cacau em pó, né? Tá. E é muito prática mesmo, é só misturar tudo e geladeira. Então, você faz potinhos, dá para levar também de lancheira, dá para servir até num jantar. Dá para sofisticar essa receita de outras formas, com as castanhas, colocar em taças. Dá para fazer uma coisa bem bacana e super saudável. Para os pequenininhos e para os grandões. E para os grandões, porque eu amei essa receita, ficou maravilhosa. Então, gente, mãos à obra, o print vocês já prepararam. Lembrou, se você tem todos os ingredientes aí na sua casa, quem sabe? Receita número 1 já foi super validada, eu tenho certeza que essa vai ser sucesso também. E essa receita tem uma acidez por causa do iogurte, né? Que tem uma acidez que dá um toque diferente também, fica bem gostoso. Aqui eu não acrescentei mais açúcar na receita, porque o açúcar já vem do chocolate derretido, tá? Eu fiquei curiosa para entender o porquê da pitadinha de sal. O sal, ele é essencial no doce. O doce, ele precisa de uma pitada de sal sempre para realçar o sabor. O sal é um realçador de sabor. Então, a gente finaliza com uma pitadinha. Pode ver que muitas receitas doces têm uma pitadinha de sal, que é para... Né, realçador de sabor, gente. Isso mesmo. Aqui eu tô usando um chocolate 65%, então você pode usar chocolate zero açúcar, chocolate mais ao leite, sem leite, mais amargo, aí vai do paladar de cada um. Então, eu sempre uso um acima de 60%, porque é mais saudável também, tem mais cacau, então é melhor. E aí a gente vai derreter no micro-ondas. Só para dar o ponto, fazer ali a caldinha e facilitar aqui a nossa receita. E a gente vive aí numa era do sabor. Sim. E aí, o que você traz de orientação, né? Porque eu imagino que todo mundo que vai ali ao supermercado, quando vai ver aquele produto que costumava comprar já há muito tempo, sabor chocolate. Ai, gente, sabor é tão difícil, né, a gente saber. A gente está acompanhando esse momento diferente da nossa indústria, mas a gente fica com receio, fica com medo, né? Então, de que forma que a gente deve agir? Você trouxe essa informação do busque 60% cacau, né? De 60 para cima. Porque assim, o chocolate ao leite, ele geralmente é em torno de 30%, 35% de cacau. Ou seja, é gordura. É gordura e açúcar, né? Então, deixa eu já tirar aqui, acho que já tá bom. E, obviamente, então tem que pensar, se o chocolate total é 100%, se 30% de cacau, o resto é gordura e açúcar, então tem muito açúcar. Então, quando a gente vai aumentando a porcentagem de cacau, a gente vai diminuindo a quantidade de açúcar. E claro que as gorduras boas devem estar presentes no chocolate, que principalmente é a manteiga de cacau, que é a principal fonte de gordura do cacau, do chocolate, é a manteiga de cacau. Então, muitos chocolates também têm gordura hidrogenada, tem umas gorduras que não são tão saudáveis assim. Mas vamos lá, em relação ao sabor chocolate, muitas vezes é um chocolate que não tem a manteiga de cacau, que é o principal ingrediente, que é o ingrediente nobre do cacau, do chocolate, é o cacau, é a manteiga de cacau. Então, o chocolate que tiver escrito cobertura fracionada, cobertura sabor chocolate, ele tem um cacau em pó lá, mas não tem a massa de cacau, que é geralmente o ingrediente que dá cremosidade, que dá sabor e que tem as propriedades nutricionais, os antioxidantes que o cacau tem de bom. Né? Então, tudo que é sabor, qualquer coisa, desconfie. Pule. Né? Então, sabor queijo, sabor tomate. Estamos numa era complicada, que não é? Que é tudo sabor e não pode. Tem que ter o ingrediente que está falando, né? Se é chocolate, tem que ter chocolate. Então, a gente derreteu o chocolate rapidinho no micro-ondas. Derrete de 30 em 30 segundinhos, só até ele derreter completamente. Aqui eu já vou colocar o cacau em pó e o leite. Esse é para dar a textura, tá? Se você quiser mais durinho, né, mais firme, você coloca
um pouquinho mais no finalzinho para ajustar a textura. Mas lembrar que quando for para a geladeira, ele vai endurecer também. Esse chocolate ele vai voltar a ficar sólido. Então, por isso que você não precisa, por exemplo, colocar a folha de gelatina como recurso para dar a textura. Sim. É só o chocolatinho derretido. O chocolate a hora que ele derretido. voltar no friozinho. Ele vai ficar mais durinho. Tá. A mousse de chocolate tradicional também, ela é feita com basicamente chocolate derretido. Aí, no caso, vai ovos, né, e clara em neve para dar aeração. Mas aqui a gente está fazendo uma forma menos complexa. O mousse de chocolate, apesar de ser ingredientes simples, ele é uma receita complexa, assim, para preparo. Então, aqui a gente está fazendo uma coisa que, ó, em 5 minutinhos você misturou e dá para comer até aqui assim, né? Não precisa nem esperar. Já dá até vontade, viu, gente? E a graça é mostrar para você que está nos assistindo o quão prático que é. Estamos ao vivo mostrando a receitinha em tempo real. Em tempo real. Consulta, doutor, vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando para provar, obviamente, essa delícia. Consulta ao Doutor está de volta. Consulta na cozinha, às 11 horas da manhã, chegando aí na sua casa nesse horário do almoço para te entregar receitinhas de qualidade, sempre pensando, é claro, na propriedade, na importância, no poder dos ingredientes nos alimentos, sempre focando na longevidade, na qualidade de vida, em prevenir diversas condições. Hoje embarcamos, gente, no Maio Verde, uma campanha, claro, que se atenta às pessoas, aos 2 milhões e meio de brasileiros que convivem com a doença celíaca, que está longe de ser frescura. Trata-se de uma doença autoimune e que é muito importante que aquela pessoa, aquele paciente, não ingira nenhum alimento que contenha glúten. Só que isso se torna bastante desafiador. As pessoas que convivem com essa condição muitas vezes se sentem excluídos em restaurantes, em lanchonetes, em padarias, porque é muito difícil você encontrar produtos que não contenham glúten de fato, porque tem um negócio que chama contaminação cruzada, que é toda uma cozinha, todo um preparo, todo um cuidado que precisa ter na hora de produzir aquele alimento, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Lembrou de alguém aqui essa nossa consulta é importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. O site é www.hittv.com.br, aplicativo Hit Play. Só compartilhar nosso link de transmissão. Queremos chegar assim com as nossas receitinhas de qualidade para quem precisa. Qualidade e praticidade também. Te convido, é claro, a você participar aqui do nosso bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida ou seu relato, DDD 11 3337 5886. E temos também uma enquete que está lá no nosso Instagram, aguardando pela sua participação, aonde? Nos nossos stories, @consulta ao Doutor Hit TV, enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Hoje, quem decide a última receita que a gente vai aprender hoje é você que nos assiste. Então, o que você quer aprender? A fazer um pãozinho de frigideira, a fazer um bolo fit de caneca ou a fazer, gente, um patezinho proteico? Entra lá que a gente vai aprender sobre isso. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar ela. Gabriela Stachini está aqui com a gente mais uma vez, compartilhando todas as suas receitas, os seus truques e seu conhecimento mais uma vez. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Dani, pelo convite. E a gente foi para o intervalo, estávamos ali fazendo o nosso mousse, não é? Um moussezinho de chocolate que já ficou pronto. E agora eu vou ter, então, o grande desafio de provar e comprovar se você aí de casa deve investir ou não nessa receita. Então, vamos lá. Moussezinho pronto. Olha só como ele ficou lindo, gente. Deixa eu mostrar para você que nos assiste. A textura, inclusive. Isso que não foi ainda para geladeira, né, Dani? Exatamente. Esse daqui foi o que a gente acabou de fazer mesmo. A gente tem aqui uma versão que já foi para geladeira. Geladeira há quanto tempo? 1 hora e meia. Uma até horinha firmar, até ficar numa texturinha já é boa. suficiente. E sabe o que eu queria trazer antes de provar? A questão dos probióticos, inclusive para os pacientes que enfrentam aí essa questão com o glúten, porque é importante desinflamar esse corpo, não é? Sim, a gente precisa de toda uma microbiota, que é o nome que a gente dá para toda a nossa flora intestinal, né? A microbiota, ela tem que estar em equilíbrio das bactérias boas e ruins. A gente tem bactérias, trilhões de bactérias no intestino, tanto boas quanto ruins, mas o que a gente precisa é de equilíbrio. A gente tem todas lá, mas a gente tem que manter essa população saudável, né? Então, os probióticos podem ser um auxílio, né? Então, os probióticos naturais, sim, iogurtes fermentados,
Enfim, e é claro, a alimentação variada com frutas, legumes e verduras são essenciais, porque os alimentos bons e saudáveis são alimentos para essas bactérias boas. Se a gente só come industrializado, processado, química, corantes, aromatizantes ao longo dos dias, das semanas, dos meses, a nossa microbiota começa a aumentar o número de bactérias ruins e isso causa um super desequilíbrio. E o paciente que já tem a doença celíaca, ele já é mais sensível, então ele precisa ainda ser mais rigoroso com todo o cuidado e as escolhas que ele faz. Então, essa receitinha aqui, gente, é rica em probióticos que vai ajudar nessa microbiota toda. Vou provar então para comprovar. Ficou bom? Incrível, gente, maravilhoso. E como eu falei, eu não coloquei açúcar adicionado, mas claro, se alguém vai falar, acho que tem que ajustar um pouquinho aqui, aí cada um vai no ajuste. Por causa do iogurte, ficou um azedinho. Mas eu acho que tá assim, pra quem não é muito formiga, eu acho que tá legal. E até pra quem é formiga, porque eu sou formiga, gente, e eu amei essa receitinha. Ela tem, assim, o amarguinho do cacau e tudo mais, mas é muito saboroso. Muito bom. E aí, quando você junta com a praticidade, você fazer o bem pra quem tá convivendo com uma restrição alimentar, aí então a conta fecha e fecha bonito. Muito bom, gente. Vamos para mais participação da nossa audiência antes de partirmos para a nossa próxima receita. Participação na tela. Vamos ver quem participa agora. Valéria Cristina, do Rio de Janeiro. Valéria, seja muito bem-vinda. Bom dia para você também. Gostaria de saber se existem opções para substituir o amido de milho e a farinha branca nas receitas, porque eu não posso consumir nenhum dos dois. Também tenho restrição ao leite com lactose, ao leite com lactose e ao coco. Quais alternativas poderiam ser usadas no dia a dia sem prejudicar a alimentação? Como que a gente ajuda a Valéria? Vamos lá. Em relação ao amido de milho, ele é um espessante, né? Então, dependendo da preparação, você pode substituir por outras farinhas, por exemplo, farinha de aveia, Tá. a própria, eu tô falando das farinhas sem glúten, né? Tem a aveia sem glúten, lembra que a aveia ela precisa ser sem glúten, porque é certificada, né? Porque a aveia é um alimento naturalmente sem glúten, porém a aveia no Brasil ela é contaminada. Olha, importante saber Então, disso. as aveias certificadas sem glúten, elas vêm de fora, por isso que ela tem um custo um pouquinho mais alto, mas quem não pode glúten precisa saber que a farinha de aveia é sem glúten mesmo. No caso de espessar algum creme, alguma coisa como a gente faz as receitinhas para engrossar, um mingau, você poderia usar a fécula de batata. Ela tem quase a mesma função, ela também vai ter dar uma liga e um espessamento naquela preparação, né? Caso você precise engrossar algum creme, já que você tem a questão do amido de milho, tá? Em relação ao leite de coco, que ela também falou que tem, né? Restrição, pode ser leite de amêndoas, leite de arroz, tem outros leites vegetais disponíveis no mercado que você não precisa ficar restrita ao leite de coco. Valéria, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que a sua dúvida ajudou tantas outras pessoas que possuem essa mesma restrição que você. E vamos então para a nossa próxima receitinha. Vamos voltar para o salgado agora? Receita na tela, prepara o print. Então vamos lá, agora vamos de muffin de espinafre. Para este muffin, então, você vai precisar de uma xícara de espinafre, uma xícara de óleo, meia xícara de leite, 3 ovinhos, uma xícara, então, e meia, né, de mix de farinha sem glúten, uma colher de sopa de fermento, uma pitadinha de sal e, para finalizar, mussarela e tomate em cubinhos. Trocamos de lado para facilitar, obviamente, o nosso preparo, gente. Vamos lá. Bom, aqui eu trouxe já os prontinhos, né? Eu fiz nessa forminha de papel, mas vocês podem fazer na forminha de silicone e pode também fazer na versão torta na assadeira convencional, redonda, quadrada, para a família. Assim eu achei mais prático, mas cada um pode pegar essa receita toda e colocar numa assadeira de 20 centímetros, 20 por 25, vai ficar uma torta quadrada também, facilita. E essa é bacana, por exemplo, que dá para fazer o lanchinho da criança, lanchinho né? da Coloca criança. ali na lancheirinha e pronto. E fica bonitinho também, né? Muito lindo. Então vamos lá. E agora, então, vamos aprender a fazer esse muffinzinho de espinafre. Muitas pessoas, eu não gosto de espinafre. Dá pra trocar? O gosto fica forte? Não fica forte. Claro, você pode não colocar. É que eu acho que dá um charme de deixar a receita com outra cor, não ser aquela massa tradicional. Então, ela vai ser mais, óbvio, nutricionalmente para enriquecer a receita, mas para mudar também a cor de uma torta convencional. A gente dá uma corzinha. Você pode colocar beterraba, se você quiser uma torta rosa. Você pode não colocar, se você não quiser. Pode colocar pedacinhos de cenoura cozida.
né? Então, tudo isso é para enriquecer e mudar a cara daquela torta, daquele muffin tradicional. E eu acho que, além de tudo, também tem a tal da funcionalidade, né? De você se alimentar e não só comer para tirar sua fome. Sim, e óbvio, se as crianças têm, que, no caso de crianças que tem aquela restriçãozinha que não gosta do verdinho, de repente aqui você mascara, não vê o vegetal em si e você está colocando nutrientes dentro dessa massa sem que ela perceba, né? Perfeito. Então vamos lá, no liquidificador, eu só vou usar o liquidificador por conta do espinafre, tá? Porque a gente não tem como triturar ele sem um triturador, né? Mas se você não usar, por exemplo, você pode bater na mão. Né? Não, porque são só líquidos ainda mesmo. mais prático, gente. Também dá. Aí também, se você quiser usar pedacinhos de espinafre, você também pode... não tem o liquidificador, Gabi, como que eu faço? Você pode picar grosseiramente ou com uma faquinha e vai ficar os pedacinhos da massa. Vai ficar diferente também, tá? Mas aqui a gente vai usar, então, os ovos, a meia xícara de óleo. Tá. Que eu já trouxe medidinho. Aqui, gente, o leite é meia xícara de leite. Mas... Se quiser, eu passo pra você pra te ajudar. Desculpa. Sou sua ajudante por aqui. Não estou aqui só para comer, não, apesar de que essa é a minha primeira função. Aí o que acontece? Para facilitar o transporte, né, para eu vir para cá, para a emissora, eu achei mais prático trazer o leite em pó. Né? Mas o leite em pó a gente vai usar a meia xícara de leite. Então aqui eu usei uma colher de sopa cheia e completei até dar a meia xícara, que é mais ou menos 120 ml, tá? Então, você que tem o leite líquido na sua casa, pode usar o leite líquido meia xícara. Aqui eu só, para não fazer sujeira no carro, né? Então, aqui são 120 ml. E existe esse recurso também, né? Já abre esse outro caminho de possibilidades. Sim, eu não costumo... Eu adoro chefe, gente, que já vai fazendo tudo só no olho, sabe? Eu não costumo ter o leite mesmo em casa. Eu tomo muito pouco leite. Eu gosto de derivados, mas o leite em si eu não costumo tomar. Então eu não compro, né? Então o leite em pó, às vezes, só aquele para usar rapidinho, é mais prático. Uma receitinha ou E você não outra. perde, né? Porque ele não tem uma validade maior. Então, aqui o espinafre e basicamente é isso. O fermento e a farinha eu vou pôr por último, tá? Então, primeiro você vai fazer como se fossem duas etapas, né? Você vai bater em duas etapas. Perfeito. Porque acho que fica mais fácil para misturar depois. Um salzinho. Vamos lá. E é isso, gente. Agora é hora, então, da gente fazer a primeira etapa, bater esses primeiros ingredientes. Pode fazer barulho. Agora, então, a gente pega esse produto, né, que a gente fez e mistura só com o mix de farinhas. O mix de farinhas que você pode fazer. E aqui entra aquela dica que você trouxe, né? Nunca troque uma farinha de trigo por uma outra, assim, por um mix. Um mix. Então, geralmente o mix mais tradicional é farinha de arroz, fécula de batata e polvilho doce. Esse é o básico que você vai encontrar nos mercados, então você pode fazer um mix dessas três, porque a farinha de arroz vai dar estrutura, a fécula de batata vai dar leveza e o polvilho doce vai dar a liga para unir todas essas farinhas, tá? Mas como eu falei, você pode pegar a parte da farinha de arroz e colocar uma farinha de amêndoas, uma farinha de aveia para enriquecer, pode colocar a farinha de linhaça, enfim, você pode enriquecer esse mix, mas também você pode comprar pronto no mercado que já existem mixes prontos. Então a gente vai colocar aqui as farinhas. Só terminar a nossa mistura. O fermento. Por último. Eu vou misturar aqui. Eu também acabei não... Eu não vou bater, tá, gente? Tá. Porque... Pra mostrar que é isso mesmo, né? Se não fosse pelo espinafre, você poderia fazer na mão. É que eu mão. esqueci de pegar um bolzinho, mas seria mais fácil. Mas tá tudo bem. Aqui a gente se adapta do jeito que dá. E quando a gente fala da contaminação cruzada, né? Que essa informação você trouxe, inclusive, no início do nosso bate-papo, quais são os cuidados que precisam ser tomados em uma cozinha, assim, como essa? Na verdade, a pessoa que tem a doença celíaca, nunca mais, teoricamente, né? Eu sei que, assim, eu não tenho ninguém na minha casa. Tá.
Então, eu também não posso dizer com propriedade no sentido no dia a dia, tá? Mas a pessoa que tem doença celíaca, a mãe que tem um filho, teoricamente, ela não pode mais entrar com farinha de trigo dentro de casa. Tá. Todo mundo vai ter que se adaptar a essa nova realidade dessa criança. Infelizmente. E, por exemplo, o não pode mais não envolve nem, olha, vou fazer minha receitinha aqui em separado, não vou usar os mesmos utensílios, ou vou lavar e depois utilizo. Não coloque mais em casa. Porque, na verdade, os utensílios, eles impregnam. Então, na verdade, obviamente, eu vou colocar na realidade da maioria da população, né? Trocar todos os equipamentos. Fica inviável. Né? Então, hoje existem algumas lavagens mais a fundo, com álcool, bicarbonato, sabão, vinagre, para fazer essa lavagem profunda. E a partir daí, o ideal é que não se utilize mais farinha de trigo nessa casa. Tá. Né? Então, bancada, utensílios, talheres, né? O ideal é esse. Eu não sei como que é na prática. Teria que conversar com o seu médico também o quanto... Qual é o nível? O nível e o quanto você consegue se adaptar. Porque a gente sabe que não é fácil, né? No seu estabelecimento, por exemplo, são só produtos sem glúten. Lá não entra uma parte do cardápio que não tem para pessoas que não têm restrição. Sim. Então já fico alerta, gente. Caso você vá em algum estabelecimento que exista essa possibilidade, tem os produtos ditos comuns, né, para as pessoas que não têm restrições. E os produtos com restrições, aí vale ficar atento. Mas assim, a gente sabe que tem alguns estabelecimentos, Dani, que tomam certos cuidados, que assim, garante a garantia, dificilmente vai ter, tá? Se o estabelecimento não for apropriado para celíaco. Mas os restaurantes que têm opções para celíacos, opções sem glúten, na verdade, vamos dizer assim, a pessoa tem que estar ciente que pode existir o risco de contaminação. Entendi. Mas aí acho que eu já conversei com alguns celíacos, né? O tal do risco-benefício. Entenda qual é a sua gravidade, o quanto você se expõe a isso, se é raríssimas vezes, então, ou não, você faz isso com uma frequência. Então, acho que cada pessoa tem que avaliar o seu grau e o quanto você está disposto a ter esse risco uma vez a cada muitos meses ou não. Né? Mas a gente sabe que é uma... entender qual é a sua realidade. Sua realidade. E a sua necessidade também. Porque às vezes você está ali na correria do dia a dia, hoje eu preciso. Ou você vai viajar e aí? Você está no meio da estrada. Enfim, ou você vai ter que se planejar, né? Para levar marmitinha e tal. Mas a gente sabe que fácil não é. Né? Por isso que você está aqui hoje com a gente, reforçando e ajudando a gente a fazer parte da campanha Maio Verde. Vamos lá. E aí agora a gente só vai... misturar tudo. Na verdade, o recheiozinho a gente vai deixar para o fim, tá? Então, aqui eu trouxe essas forminhas de papel, que são mais fáceis. Mas, como eu falei, vocês podem fazer da forma que for mais viável para vocês no dia a dia. Se não tem, pode fazer na forma redonda, quadrada, retangular. E aí, aqui a gente só vai colocar a massa nas forminhas. Bonitinho assim. Vou preencher algumas só pra gente não... Mas pra vocês verem, pessoal, o quanto rende essa receita. Aqui deu mais ou menos de 9 a 10 bolinhos, né? Tá. Então, você preenche, sempre deixando um dedinho, porque a massa vai crescer por causa do fermento. Então, um dedinho, gente. E aí você pode, como eu falei, aqui foi uma sugestão tomatinho com queijo, mas pode ser frango desfiado... ovinho, uma carninha moída. Sim, uma carninha moída. Então, ó, aí... Picota. Aí a criatividade aí é de vocês. Só cuidado com os industrializados, hein, gente? Afinal de contas, a ideia é a gente se manter saudável. Eu já, por exemplo, queijo, ainda que é um produto que também tem uma certa industrialização, né? Queijo eu sou mais flexível. Agora, embutido eu já sou meio... Não gosto muito. Eu, particularmente, já evito ao máximo embutidos, né? E aí, então, air forninho... Você pode fazer na air fryer. Acho que air fryer no forno deu 15 minutos. Porque é essa forminha, tá? Se a gente fizer numa forma grande, numa assadeira maior, aí pode colocar uns 25, 30 minutos. E aí até o ponto tem que colocar o palitinho ali pra ver se... Aquela dica aquela clássica. Dica que nunca acaba, né? Isso aqui é uma torta de liquidificador, né? Uma massa clássica de liquidificador feita com farinha sem glúten para
incluir essas pessoas que tanto necessitam. E chegou a hora que eu estava tanto esperando, pessoal, para provar e comprovar se vale, obviamente, a pena você fazer aí na sua casa esse nosso muffin de espinafre. Vou pegar aqui que olha, gente, que bonitinho que ele tá. Olha só que graça. Imagina você colocar esse produtinho, esse muffin na lancheirinha do seu filho. Aí você abre, ó, que bonitinho. E é uma gracinha, né? Estreando aqui o nosso Consulta na Cozinha às 11 horas da manhã. Tá muito ruim, hein? Tá muito ruim nosso Já tá dia. almoçada, já teve almoço e sobremesa. E agora eu vou voltar então pro meu Entrada, prato lanchinho. principal e sobremesa. Exatamente. Nossa, delicioso. É uma massa super fofinha. Uhum. E não tem gosto de espinafre, né, Dani? O que você achou? Massa muito fofinha, gente. Muito, muito, muito. Uma delícia leve. É uma grande companhia, assim, nas tardes, né? Tô ali morrendo de fome. Preciso achar alguma coisa para passar minha fome que seja, de fato, nutritiva, funcional. Vale a pena, pessoal. Vale e muito a pena. Vamos então conferir o resultado da nossa enquete enquanto eu termino aqui de almoçar? Resultado na tela. Vamos ver, então, a gente perguntou qual dessas receitas que você quer provar, você quer aprender a fazer na sua casa. Pão de frigideira foi a que ganhou, com 67%. Vamos entender aí qual é o raciocínio desse pão de frigideira, que já me parece, só pelo nome, algo extremamente prático. Acho que esse aqui é o maior desafio desse programa, gente, que é falar e comer ao mesmo tempo. Vamos lá, Dani. Pãozinho de frigideira. Me dê cobertura, brigadeira. É um clássico muito prático para o dia a dia. Vamos pensar nas pessoas que de fato não podem comer glúten e não têm acesso às padarias especializadas, como a minha, que eu tenho, por exemplo. Mas às vezes na correria você quer mudar, você quer fazer uma outra receita mais prática. O pãozinho de frigideira ele é super rápido porque você não usa a fermentação de pão, né? Você usa fermento químico, que é aquele fermento de bolo. E basicamente, aí pra gente já fazer agora, Dani? Então vamos lá. É um mãos à obra, porque agora, como foi uma votação, Sim. a gente não tem o print na tela. Então, na verdade, basicamente vai ser... Só 2 ingredientes. Tem o fermento que tá aqui e o sal. Aqui eu não Gente. considerei. É farinha e ovo. Tô chocada. É basicamente isso. Então aqui Tá. eu coloquei farinha de castanha de caju e farinha de aveia. Então eu misturei essas duas até para mudar um pouco da farinha de arroz. Aqui tem umas farinhas mais funcionais ainda. Então, farinha de castanha de caju, que é baixa em carboidrato, né? Uma farinha mais low carb. Tá. E a farinha de aveia, que tem bastante fibra. Então, aproximadamente aqui tem 2 colheres cheias de sopa, uma pontinha de colher de café de fermento químico, fermento de bolo, Tá. uma pitadinha de sal. E aí aqui, se quiser colocar orégano, temperinhos, pode colocar nessa etapa também. Então, a farinha e um ovo. Isso você faz um pãozinho. Então, você mistura. Olha só, é só misturar praticamente esses 4 ingredientes, 4 porque tem ali o sal e tudo mais. O Que sal, a maravilhoso. pimentinha, enfim, o que Só você isso. quiser. E aí, por exemplo, colocou na frigideira ou colocou no micro-ondas. Micro-ondas quanto tempo? Porque é possível fazer no micro-ondas também, Então, gente. porque assim, na frigideira ela vai ficar em formato de panquequinha. E no micro-ondas 1 minutinho e meio você pode colocar também numa forminha, num potinho. Pra fazer Ele como vai... se fosse o muffin que a E gente vai ficar aprendeu. altinho, vai ficar um pãozinho mesmo. Ou na Que frigideira, maravilha. uma panquequinha. Gostou, pessoal, do nosso Consulta na Cozinha, estreando nesse novo horário às 11 horas da manhã? Quer conhecer um pouco mais do trabalho, gente, da Gabriela Stack? Ela deixa à sua disposição o Instagram da Padoqui Padaria, o WhatsApp DDD 11 976056522. Espero que você tenha aproveitado, gostado aqui dessa nossa Consulta na Cozinha, feito com tanto amor e carinho para você que me assiste. Excelente início de tarde, a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, a partir das 11 horas amanhã. Obrigada, Dani. Foi ótimo estar com que vocês. agradeço. Muito, E muito, que bom muito que todo bacana. mundo usufrua muito dessas receitas. Com certeza, eu já vou usufruir da minha agora, gente.